Bom, galera que tá aí acompanhando essa live, meio que surpresa de hoje, né? Foi anunciado por volta das 2, 3 horas da tarde. Eu acho que é algo que a gente estava devendo, porque ontem no calor, todos os lutadores aqui, tem que ser um negócio, com certeza, tranquilo, conduzir de maneira que... Mas existe aquela vontade de falar a respeito, que agora a gente sabe quais são as lutas, né? Agora nós sabemos quem vai pegar com quem. E aí você que acompanha muito deles desde que os caras começaram nessa empreitada, vamos dizer assim, eu imagino que você não precisa nem falar, porque também você não vai ficar em saia justa com ninguém. Mas você, dentro de você já tem as suas opiniões formadas em relação às lutas que foram casadas ali, né? Sim, sim, claro. Com certeza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O casamento delas saiu exatamente conforme você queria que acontecesse, de uma maneira balanceada, de uma maneira equilibrada? Você consegue já sentir que os 4 combates serão verdadeiramente duros para a galera que vai estar lá? Na verdade foi bem aleatório, né? O próprio sorteio, a dinâmica que foi colocada para eles e que eles todos concordaram, e vocês acompanharam inclusive essa conversa, porque tudo foi montado para ser de surpresa mesmo, para verificar o entusiasmo, a reação orgânica, natural de cada um, e para a gente sentir e passar isso para também todo mundo, né, para o público, para o pessoal que acompanha os próprios atletas, as equipes, para que eles pudessem se envolver nessa atmosfera e saber se realmente o atleta ia estar preparado para aquelas circunstâncias, porque muitas vezes o cara entra no GP e tem aquele texto já criado de que eu vou para a guerra, é isso mesmo, eu enfrento qualquer um. Mas é claro, o atleta que tem mentalidade ali não tem nenhuma criança. Não quer dizer que o evento, por ele estar sendo um fight pass para um outro, né? Ele está sendo um trampolim para alguém que vai sair dali. Não quer dizer que ali nós estamos vendo pessoas que vão experimentar uma situação. Todos eles já são experimentados, são testados, né? Alguns ali, inclusive, já vêm de sequências de vitórias correndo por fora. Então, assim, a galera ali já é madura, né? A galera tá querendo pisar mais firme, subir degraus. Mas é galera que sabe o que tá fazendo, pessoas que já são experimentadas, não é? Sim. Tem atletas duríssimos no GP. Não vou dizer quem são e como são, porque são particularidades. Eu já promovo eventos já há algum tempo, tenho contato com outros organizadores. Inclusive o nosso espaço já foi cedido por várias vezes para outros grandes eventos também. E assim, cara, a gente acompanha isso muito de perto. O próprio Gorka ontem confidenciou que no último VFC que foi lá no nosso espaço, no nosso ringue, ele arbitrou uma luta de um dos atletas que estava aqui presente. Ele falou, eu arbitrei uma luta sua, eu estava lá, eu vi você no ringue e tal. Então, não todos, mas a maioria ali a gente já sabe o estilo, já entende um pouco a dinâmica em ação. Então, serão combates muito duros. Sabe uma coisa que eu notei? Nós que temos praticamente a mesma idade, né? Nós assistimos o MMA nascendo, nós assistimos a profissionalização, vamos dizer assim, do Vale Tudo, né? Onde as regras vieram de uma maneira a deixar os combates ainda assim aguerridos, mas prezando mais pela questão da saúde física mesmo dos lutadores, preservar isso aí. Mas antes era muito comum a gente ver eventos pautarem os combates em cima dos desafetos. E ontem eu não senti desafeto no ar. Eu não senti aquele lance assim, meu irmão, não deixe esses caras chegar perto um do outro aqui, senão o bicho, o pau vai comer, vai não sei o quê. Ontem eu achei os caras todos tranquilos, de boa, sentados. Uma galera, a galera que tá assistindo aí não vai me interpretar mal. Eu sou amigo de vários lutadores profissionais, inclusive, e eu sempre falo com eles, né? Vocês são meio envolvidos a um negócio meio uma ira. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Eu vi, por exemplo, o Gilbert Durinho, né, falando no podcast, onde ele falou sobre essa questão. Ele falou, bicho, eu para lutar com alguém, eu preciso na semana que antecede a luta, gerar um outro eu. Existe um outro eu guardado em mim, que uma semana antes de cada luta eu alimento ele. E esse outro eu é aquele cara que ele constrói uma ira, constrói uma fúria do outro e entra naquela que Gilbert Durinho tudo fala, matar ou morrer e tal, não sei o quê. Mas ele falou, brother, quando acabou a luta, esse outro eu volta pro quarto de castigo, entendeu? Mas ele diz, é real.
aquilo que quando vocês veem na encarada, etc., eu quero rasgar aquele cara na mão assim no meio, e falou, isso é real. Então por isso que não deixam muito eu chegar perto do outro cara, quando a imprensa toda vai conversar e etc., porque não é um teatro, com ele realmente não. E ontem eu vi os caras muito, muito centrados, muito tranquilos, esse realmente é o perfil deles, ou eles também, você, por conhecer alguns, você acha, não, cara, é assim, mas no dia o cara é outro. Quem vai lutar lá é um cara diferente que vocês viram aqui. O que você acha dessa questão? É isso ou não? Essa nova geração, vamos falar nova geração, essa nova geração é a galera mais polida nesse aspecto. Na verdade, o que acontece com as gerações? A gente tem, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele tinha que construir, e ele falava dos lobos, né? Ele tinha o papel dele enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto referência do esporte. Ele já tinha essa consciência, porque tinha ocorrido ali no final da década de 60. Eu fui criado nisso, meu cercadinho, quando era no cantinho de um tatame. Então, eu presenciei conversas com outros atletas da época, eles chamavam pugilistas profissionais. Inclusive, antes do Vale Tudo, tinha a luta livre, né? Aí a luta livre passou por algumas adequações e tal, e o pessoal foi e disse, não, é Vale Tudo. Só que era um Vale Tudo que tinha aquelas 3 regras que foram citadas, né? Ontem lá no sorteio do GP. Mas entre eles tinha um código de honra. Os mais experientes, e aí eu cito Fidelão, Sansão, Leão do Norte, enfim, final da década de 60 ali, era um circuito que havia muito pouco, eram pouquíssimos lutadores, pouquíssimos, porque nem todo mundo tinha coragem de passar por aquela provação. Para eles era meio que um estilo de vida, era o cara que era nômade, quase um cigano, que ficavam mudando de cidade em cidade e vendiam o próprio espetáculo. Quando eles se encontravam, desafiavam o outro e vamos de novo. E também surgiam as apresentações, que a galera chamava na época de marmelada também. Não sei se você chegou a pegar esse termo ou essa época. Tipo quase um telequete da vida, uma coisa assim? Era tipo isso, que era muito... Isso foi muito difundido, na verdade, na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Tinha muito telequete, isso foi um México sucesso. Também, né? México, nossa, o México é o berço, né? É um berço. É o berço do telequete. Isso foi muito difundido nos Estados Unidos, porque era algo muito raiz do México, ali da América Latina e tal. Mas aqui, principalmente no Nordeste, chamava marmelada, né? Era um negócio meio adocicado, meio fingido, montado. E entre os atletas existia realmente isso. Se o cara já lutou, viu que era parada dura e queria fazer aquela praça, que era aquela localidade para poder... Era a profissão dos caras, eles viajavam fazendo isso. Então tinha uma mentalidade já construída nessa transição da luta livre pro Vale Tudo. Isso é apenas a minha visão de ter nascido, crescido nisso, nesse ambiente. Meu pai, ele proveu a família, o sustento da família todo foi baseado no suor e no sangue, literalmente, dele, nas lutas que ele fazia. Então era um cara que lutava em picadeiro de circo, em chão de terra batida. Mas seu pai atravessou isso também? E ele também participou dessa questão? Ele notava dessas questões que você está falando? Desse jeito. Caceta, cara. Era o período que ele esteve com minha mãe. Minha mãe, hoje a gente tem uma conversa bem franca em relação a essas questões, porque ela acompanhou por alguns anos. E diz que ele chegava todo quebrado, literalmente, costelas e tudo. Afundamento de crânio, às vezes. Ele tinha uma placa, né, na cabeça. Era um negócio bem hardcore. Tinha aquelas limitações, mas era o espetáculo das cidades. Não tinha muito TV era artigo de rico nessa época, então era realmente a diversão. Era entretenimento pra galera, né? E aí onde eu quero chegar? Ele dizia realmente que ele alimentava um lobo, né? Um lobo mau, um lobo ruim dentro dele, para poder nutrir o despertar de uma força que naturalmente ele não teria. Então, mais ou menos o que o Durinho falou, então. Ele nutria isso, ele criava um sentimento que despertasse nele uma força sobre-humana para ele ir além, porque os rounds eram sem limite de tempo, ou por um limite de tempo muito absurdo. 10, 15 minutos. Até meia hora. Ele lutou com o gigante Tamiarana, o cara tinha, se eu não me engano, mais de 2,20 metros. Então, assim, era um negócio descomunal. Ele disse que foi uma das piores lutas da vida dele, mais difíceis. Né? Fidelão.
O cara participou de um projeto das Forças Armadas, falavam inclusive na questão do genoma já naquela época, e era um cara gigante, pô, gigante, enorme. Os caras, pra época era absurdo, um bração, o cara todo... E lutava. O saudoso Sansão aqui, que era atleta já do Rio Grande do Norte, não sei se ele era natural do Rio Grande do Norte. Inclusive, depois de muitos anos, ele já bem de idade, ele me encontrou, me abraçou e tal, falou que admirava muito meu pai. Eu acho que ele fez umas 6 lutas com meu pai. Nossa senhora, é quase... Ela sempre pedia revanche. Adesanya e Poitin, né? Ele perdeu todas, mas era um cara muito admirado, muito querido. E tudo baseado em relatos, porque eu não peguei boa parte dessa fase do meu pai, né? Porque na transição ali ele sofreu um grave acidente. Ele era instrutor do Exército. E numa dessas viagens para luta, apresentação, eles estavam numa Kombi acho que era até do Becon, não lembro bem se era o 16RI. E um caminhão carregado de cerâmica, de telha, tijolo, não lembro bem, passou por cima da Kombi, matou praticamente todo mundo. Meu pai foi dado como morto, até que um PRF, por nome Falcão, inclusive, que o filho dele depois treinou com a gente lá, e ele diretamente me confidenciou isso, que viu um espasmo no pé do meu pai. E aí recuperou, meu pai ficou com mais de 380 pontos, do calcanhar até o próximo aqui do peito. Passou muito tempo, eles enganaram ele, disseram que ele ia inclusive perder a perna. E ele se superou e ainda fez algumas lutas, foram poucas, mas ele ainda fez, voltou. Ele era um cara muito determinado, a determinação dele era absurda. Movido pela determinação, né? E ele nutria isso, e ele fez algumas lutas. No decorrer, inclusive, teve um fato histórico, os mais antigos vão saber muito melhor que eu. Eu era praticamente um recém-nascido, eu era muito pequeno. De um desentendimento que teve com 2 ícones aqui, que era meu pai e um grande mestre de karatê. Eles se tornaram desafetos, meu pai estava em recuperação, inclusive. Não vou entrar muito no mérito para não gerar muitas polêmicas. Sim. Mas isso foi conhecido na época como a Briga da Ladeira do Sol. Porque foi na Ladeira do Sol, começou lá em cima, o negócio desandou, começou só com os 2. Aí depois o outro saiu e voltou com a galera. E foi um negócio que foi um ícone. Meu pai não contava nada dessas coisas, meu pai era muito reservado, muito fechado para essas questões. Mas até depois que eu entrei para a segurança pública, o tempo que eu passei aqui trabalhando no estado, né, que eu já não trabalho mais nessa área, os mais antigos falavam, cara, foram várias e várias viaturas para poder separar, e o negócio tomou uma proporção gigantesca, demorou muito tempo, muita gente foi para o hospital. E, cara, a história da luta aqui no Rio Grande do Norte, ela é muito peculiar, cara, ela é muito interessante. E ela é pouco discutida, pouco debatida. Sim. Não se aprofundam muito. E ainda continua muito... são várias modalidades, claro, como sempre foi, e tem. Hoje já tem mais essa visão de integração, não tem mais aqueles termos creontagem, trairagem ou coisa do tipo, porque as pessoas se relacionam bem. Aí eu volto para o tópico que você falou, que estava muito amistoso ontem aqui. São gerações que deram saltos, né? Sim. A gente está falando de 3 ou 4 gerações após o meu pai. Uhum. E depois do meu pai, veio uma geração que foi Gilvan Demolidor, Enio, e por aí foi. Aí depois surgiram os outros, que aí Gorka já era entusiasta, ele já estava, eu acredito que 2 gerações depois Do seu pai. da que meu pai já tinha deixado. Uhum. Mas os grandes ícones, muitos foram esquecidos. Tem o índio também, que foi muito falado aqui. Eu lembro de falarem desse índio. Eu não vou me recordar de todos, mas... Cara, aqui tinha muita gente. E assim, o Rio Grande do Norte, na época, era muito estratégico, porque Ceará tinha bastante. Tinha o He-Man. O He-Man viajava com caravanas de circo, fazia espetáculos, afiava 30 caras na cidade. Claro, aquilo ali tinha muita apresentação, tinha Com muito... certeza. Mas era o espetáculo. Uhum. Hoje o que tem essa geração? Por eles se cruzarem muito, e hoje, antigamente o espetáculo era singular, né? Não era um negócio que ia ter 5, 6 lutas no mês, ou de 3 em 3 meses uma luta. Os lutadores viajavam e passavam meses, até anos sem voltar naquela cidade, porque são várias cidades pelo país ou pela região que eles se programavam para viajar.
Isso tudo baseado em relatos em convivência com vários que eu tive na minha infância. E hoje eu tenho a clareza do que realmente acontecia naquela época, pela maturidade, pelo que eu vivencio hoje, lidando com projetos sociais, com atletas. E, cara, antigamente era mais puro, era mais cru. Certo. Era raiz, literalmente. Hoje é natural, mas não é tão orgânico, sabe? A forma de expressão do atleta, toda essa questão de nervosismo, de entusiasmo misturado com esse próprio nervosismo, que foi perceptível ontem aqui, né? Até após a live a gente fez aqui. Todos estavam nervosos. Sim. Todos estavam nervosos. E você acha que esse nervosismo não era mais também movido pela ansiedade? Porra, quem é que eu vou pegar? Porque assim, os caras vão participar de um GP, né? Pra quem de repente caiu de paraquedas aí na live e não sabe do que nós estamos falando, né? Vai ter o evento Fera Combat, né? Que fez uma parceria com o NFC, que é um evento que por onde vários lutadores que hoje em dia você vê na televisão lutando no UFC, que é o evento mais famoso, é o mais famoso do mundo. Eu sempre levanto a bandeira que o UFC não é o maior, mas é o mais famoso do mundo, é a maior vitrine, é a Copa do Mundo realmente do MMA. E no NFC já tiveram vários lutadores que hoje lutam lá no UFC e que você vê na televisão e já pisaram dentro do octógono ou no ringue do NFC um dia. E o NFC junto com o Fera Combat estão fazendo uma iniciativa super bacana, que nós vamos ter o Fera Combat, onde vai ter um GP. A modalidade, o GP, ele é o quê? Ele é uma noite onde os lutadores farão mais de uma luta, normalmente 2, 3 ou até 4, depende do evento, né? Depende da chave que eles resolvem desenvolver, para dali extrair um campeão. Então, lutadores entram, fazem uma luta, entra uma outra luta, os caras se enfrentam e o vencedor da primeira normalmente enfrenta o vencedor da segunda luta, até sair um daqui. Na outra ponta também tem mais 4 correndo e aí a gente tem a final. Então, podemos dizer que o campeão vai fazer 3 lutas numa noite. Então, exatamente, quem estiver lá vai ver o campeão lutar 3 vezes em questão de horas. Então, assim, é preparo físico. A galera às vezes não faz ideia do que um lutador precisa desenvolver. Não é só entrar ali na hora e trocar porrada. Vamos falar desse jeito. O cara desenvolve uma rotina de muito preparo físico. Você fazer 3 lutas, eu acho impressionante. Sabe o que eu acho legal? O Gorka chegou aqui agora, já o Gorka vai entrar aqui para conversar com você. Eu vou me recolher. Mas uma coisa que eu acho muito bacana é que, tipo assim, desde pequenininho eu era judoca, né? Desde pequenininho eu era judoca. Isso é uma coisa interessante. Eu queria conversar isso com você em off, mas vou falar aqui, porque eu já contei essa história, inclusive, para ele, cara. É muito bacana. Porque, na época, como eu comecei a te falar, o meu avô, que era muito amigo do Hélio Gracie, no caso, né? Veio falar que eu devia treinar jiu-jitsu. E eu, quando eu fui ver lá, pô, era Vitor Belfort, no início de carreira, os caras todos. Mas eu não curti. Por quê? Aquela mentalidade antiga do judoca. Fala, pô, os caras, ao invés de lutar em pé, vão pro chão e tal, você quer desenvolver esse... Como a galera hoje em dia fala ranço, na minha imaturidade, eu desenvolvi um ranço pelo jiu-jitsu. E achava que o jiu-jitsu, pô, você não vai durar. É mais uma moda, digamos assim. E na minha escola, vamos lá, eu tinha meus 76 quilos. E na minha escola tinha um Rômulo, grande abraço aí pra você. Hoje em dia, Rômulo tá em Abu Dhabi. É um dos grandes professores, se não me engano, da Palmes. Posso estar errado, mas acho que o professor da Palmes em Abu Dhabi. Ele tá há muitos anos lá. É um dos veteranos, dos brasileiros veteranos que dão aula lá. E na época eu tinha meus 76 quilos. Rômulo devia ter seus 55. Me corrija aí depois, Rômulo, se eu estiver errado. Rômulo devia ter uns 55. E um grande amigo nosso, que já não tá mais entre a gente, na época falou assim: brother, tu tá ligado quem é Rômulo? Da outra turma? Eu falei, tô. Meu irmão, disseram que o cara é um monstro no jiu-jitsu. Eu falei, para com isso, pô. O cara, sei lá, um palmo mais baixo do que eu, 55 quilos e tal, não sei o quê. Só que o Rômulo era um cara muito legal. E essa é a visão que eu não tinha do lutador. Pra mim, o lutador de jiu-jitsu na época, ele era sempre aquele negócio sangue no olho, cachorro brabo. E o Rômulo, cara, sempre foi aquele cara gentil, cordial, cavalheiro, gente fina, todo mundo gostava do cara. E ali meio que eu inverti o valor. Eu fiquei assim, pô, como é que vão dizer que esse cara é muito bom? O jiu-jitsu é a mesma coisa, só que o jiu-jitsu se passa mais no chão, o judô é mais em pé. Duvido um cara desse lutar comigo, pô. Dependendo de como desenvolver a luta ali, eu machuco um cara nem luta. Menorzinho, meu irmão, travado. E aí esses meus amigos, ele é isso, ele é aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu irmão, fala com ele aí. Vamos marcar um rola, eu e ele. Duvido que eu, com o judô que eu tenho, já quase preta, na época era marrom, né? Duvido que eu não pego ele. Olha a arrogância, cara. Duvido que eu pego ele em 5 minutos, não pego ele umas 3 vezes. Meu irmão, não fala isso do cara, não. Eu falei, meu irmão, fala com ele.
Pro meu azar, Rômulo topou. Marcamos numa academia, cara, no Clube Cidade do Sol, em Macaé, no litoral do Rio de Janeiro. Cheguei lá no treino, comecei o rola com Já tô imaginando aqui. Comecei o rola com o Rômulo, falei, nossa, eu vou passar o carro nesse moleque, né? Bem mais leve que eu e menor, cara. Meu amigo, acho que com 3 minutos eu bati 2 vezes. Mas e ele o tempo inteiro, cara, sereno, rindo e tal. Quando eu via, Val, pegou minhas costas, tchau. Quando eu via, saiu na perna, Val, pau. Aí eu fiquei naquela, não, agora a gente tem que fazer uma outra em cima, começando de pé. Eu não tenho nenhuma, cara. O cara me passou o carro, foi uma coisa assim. E ali eu vi o quê? Que esse perfil que eu tava falando, do sangue no olho, da ira, do não sei o quê, não era muito relacionado ao jiu-jitsu no geral. Que o Rômulo me provou, naquela época, onde os caras que eu ouvia falar do jiu-jitsu e o que eu via, na maioria das academias que eu ia atrás para frequentar, para ver e tudo mais, eram caras que tinham esse perfil. Mas depois de eu ver o Rômulo desse jeito, e eu me aproximei mais dele, fomos nos tornando mais próximos, tudo mais, falei, meu irmão, como é que o cara pode ser um jiu-jiteiro desse calibre, que ele era muito bom, realmente eu fiquei impressionado, e o cara não cultiva aquela mentalidade, porque os jiu-jiteiros daquela época eram caras que você via, nossa, Deus me livre, Aquele estereótipo, né? Principalmente no o Rio. estereótipo. Pô, vou atravessar a rua, Deus me livre, esbarrar nesse cara na calçada. Se tivesse a orelha estourada, já viu. Pronto. E o Rômulo não tinha nada disso, cara. E eu mudei a minha visão do que era um jiu-jiteiro de verdade, porque ali pra mim era um jiu-jiteiro de verdade. Até pelo que você falou. Muitos até estouravam a orelha e etc. Que o estereótipo é o cara queria andar na rua e ser reconhecido como um jiu-jiteiro. E o Rômulo era o tipo de cara que você vê na rua, você nunca diria que era um jiu-jiteiro. Porque já tinha na tua mente que o jiu-jiteiro, ele tem a orelha estourada, ele anda na rua parecendo um pitbull raivoso. Eu vi que não era assim. E aí voltamos para a realidade de ontem. Porque tem na nossa cabeça o que é, na nossa cabeça, né? O que é um lutador de MMA. Existe o estereótipo. E, cara, ontem aqui eu vi caras que eu falei assim, meu irmão, os caras são tão de boa. Como é o cara chegar, sentar aqui na mesa, na frente do cara que ele vai se pegar daqui a algum tempo? Todos eles provavelmente vão se pegar, né? Vai depender de quem vai vencer e quem vai perder lá. Mas, pô, eu não tô vendo nenhum deles com aquela expressão de... Saca? Eu não tô vendo nenhum. Você não precisa citar nomes, pra você não ficar em saia justa, como eu já falei. Mas tem algum caso de desafeto nesse meio? Tem 2. Tem 2 casos de desafeto? 2 casos. Opa, então peraí. Então são 3 lutas que vão acontecer e 2 tem desafeto. Nas 4 primeiras lutas, esses desafetos não estão Se enfrentando. se enfrentando. Então, na verdade, eles são movidos pela necessidade de passar para a primeira luta para tirar... Exatamente. Isso é bom. Tem desejos ali ocultos para revelar intenções não declaradas. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir pro Dinarte entrar aí com os patrocinadores, cortar nosso áudio pro Gorka vir pra cá. E a gente vai levantar essa bola para E aí vocês vão levantar, que agora eu vou voltar pra trás das câmeras. Então, beleza? Fechou? Tem história pra... Valeu, meu vários Vou assistir sentado. Show. Vamos lá, galera. Valeu. E aí? E aí? E aí o bate-papo aí de vocês, show de bola. A gente tava levantando aqui umas questões e o cara tem assunto, viu? O Neto Homem é rodado. tem muita história aí do alto escalão, O do mundo do MMA. O cara conhece que muito. hoje, né, depois que eu, digamos assim, não vou dizer virou filmmaker, né, porque já tá na área há muito tempo, mas depois que
voltou pra São Paulo, né? O homem rodou o mundo aí, literalmente, cobrindo MMA, de fato, né? Então, Não, e o cara topou com celebridades aí do mais alto nível, que hoje tá no topo do topo das categorias. Então, tem muita história boa aí pra gravaram agregar muita pra essa gente galera. boa, com certeza. Muito bate-papo. E a gente tá com a missão aqui agora de resenhar sobre ontem. Rapaz, o pessoal ontem tava muito comedido, né? Muito polido, né? É o que a gente tava conversando antes de você chegar. Eu vi. Aquela questão das gerações, né? Ele citou, inclusive, um fato clássico do cara nutrir um ódio ali e tal. Do Durinho, né? E que meu pai falava a questão do lobo, né? Dele alimentar ali o lobo dele para poder tirar uma força do ódio. O amor tem uma força diferente, é uma força de construção, né? Inclusive, eu cheguei falando do Durinho, né? Eu vi vocês falando, eu cheguei a presenciar o Durinho antes de entrar no UFC. As primeiras lutas dele, ele lutou inclusive com o Paulo Bananada, que também era outro cara que se vendia super bem. Então eu vi a confusão de fato, os dois, o bate-boca e tal, eles se pegando no filtro. Inclusive, eu não lembro, um dos dois não bateu peso, aí foi confusão dobrada, aí foram pra luta de 5 rounds. Foi a resenha grande realmente. E, na verdade, acho que antigamente, quando você dizia que ia lutar com fulano, ele já se programava automaticamente pra ter raiva do adversário, pelo menos até a luta passar. Já internalizava Já aquilo ali pra internalizava construir aquilo. essa força que ele precisava. Hoje não, hoje de fato os atletas se respeitam totalmente. Claro que tem uma rivalidade ali de vez em quando, e claro que quando entra no octógono ali não tem amizade nenhuma que possa vir. Mas hoje os atletas, eles... Até porque o mundo de fato mudou, na verdade, né? Então, assim, o entretenimento mudou, o mundo mudou. A profissionalização, né? Isso, Quando a pessoa se enxerga como profissional daquilo ali, é outra coisa. ela não... Agora, claro, o grande público gosta do espetáculo, da polêmica, da intriga. E aí a gente vê que os ícones que, como bem citado ontem, os que ganham mais são os que sabem criar a Na polêmica. verdade, ele não precisa ter de fato raiva do atleta, mas ele precisa dar aquela catucada, porque a gente sabe que quando a gente catuca, a pessoa vem com mais vontade, né? E sem falar que tem muito de estratégia por trás. Claro, O próprio sim. Anderson Silva, brilhantemente, usava muito bem as provocações até dentro do próprio octógono. Principalmente dentro, na verdade. É. Ele usava muito mais dentro do que fora e a galera ficava louca e acabava que ele conseguia a brecha pra nocautear, pelos caras chatearam por causa disso. Muitas ele provocava com estilos, e outros atletas também têm o seu próprio estilo para fazer esse tipo de provocação dentro do cage ou no ringue, né? Para os atletas mais jovens aí. Hoje, o que a gente tem é uma geração que está mudando a forma de trabalhar nas artes marciais. Porque a gente estava falando, inclusive, eu e o Neto discutindo, que após o meu pai já estamos há 4 gerações, né? De atletas. Depois do meu pai veio o Gilvan Demolidor, o Enio, depois veio a geração seguinte, que você já estava mais... A geração seguinte foi a que eu acompanhei no início, que você realmente, que eu era acompanhou realmente no novo, início. mas aí eu acompanhei que foi Lucas Lopes, Silmar Rodrigo, Sérgio Júnior, Rojão, Timbal. Essa galera aí... E foi essa galera que realmente, quando eu comecei, que foi pouco de MMA, digamos assim, foi o finalzinho do MMA, Do Vale Tudo e o início do Vale do Tudo, MMA. desculpa, e o início do MMA. Que foi essa galera que realmente, que era quem comandava, na verdade. Só existia uma equipe aqui, digamos assim, né? Uhum. Né? Era bem Depois- centralizado. Era bem centralizada. Aí depois veio a galera mais nova, né? Que foi Patrício. Na verdade, você participou dessa transição. Participei da transição, na verdade. Ativamente dessa Ativamente. Eu transição. tanto treinava com o pessoal que lutava, vale tudo na época, mesmo jovem, né? Digamos assim. Como botei atletas pra lutar, o próprio vale tudo ainda. E peguei a migração pro MMA, onde também organizei. Eu acho que eu faço eventos de vale tudo, que os primeiros eventos que eu fiz foram de vale tudo. Eu acho que em 2005, 2004, 2005 foi o primeiro evento que eu cheguei a organizar, fazer parte da organização e realizar. Então assim, já se fazem quase 20 anos aí. E foi o precursor da institucionalização do MMA no Estado. Isso com Isso relação aí é inegável. E a evento, sim, que a gente... a entidade, a criação de tudo. A gente chegou a pegar, eu digo antes de mim, antes de mim que eu digo como realizador de eventos, a gente chegou a pegar alguns bons eventos no RN, que foi o Bitet Combat,
que era realizado, acho que é Miguel Weber, o outro rapaz lá agora que não me lembro o nome, que também é faixa preta de jiu-jitsu, tá aqui outro. E eles faziam um evento grande, mas que chegou a ser Vale Tudo, que era na verdade uma franquia, né? Que eles trouxeram pra Natal e faziam, e pô, teve lutas de grandes nomes, acho que Forrest Griffin, que é uma lenda, chegou a lutar e eu acompanhei aqui. E essa galera, como eu falei, né, a galera que de fato eu acompanhei e treinei junto com eles muitos anos, o Bolinho, que realmente iniciaram aí, digamos assim, a trajetória do MMA de fato, né, que eles migraram de fato do Vale Tudo pro MMA. Teve esse período aí que ficou 2 equipes se destacaram bem ali para poder produzir esses atletas e lançar. Na verdade, sendo bem assim, bem sincero, acho que o percussor a gente tem que dar acesso que é de César, né? Jair Lourenço, né, da Kimura. Sim. Ele fez Jair Lobo Mal. Ele fez um excelente trabalho, né? Tinha uma equipe fortíssima de jiu-jitsu. E já botava a galera pra lutar Vale Tudo e tal. E aí com a parceria com o Dedé Pederneiras, né, da Nova União. Ampliou. Eles começaram, tanto que, pô, acho que o primeiro atleta do estado a assinar com um grande evento foi o Tibau. Inclusive, acho que eu fiz um evento, acho que foi em 2009, 2008, ele já tinha lutado, já tinha estreado no UFC. E lutou no meu evento, que foi o Nordeste Combat, um retorno, no Machadinho. Caramba, será que quem tá assistindo lembra disso, cara? Machadinho. Será que eles têm ideia que tem? E eu trouxe um espanhol, cara, pra lutar com o Tibau, ele já tava no UFC. Deu até um burburinho, que na época, assim, ninguém sabia como é que funcionava esse negócio de contrato multiluta. A galera não tinha noção de como fazer pra chegar, e ele foi o primeiro, assim, a conseguir chegar no UFC. E, pô, não podia lutar em outro evento, mas aí também não tinha essa instrução, não tinha essa cobrança tão grande, né, como é hoje, que realmente hoje é impossível um atleta do UFC participar de qualquer outro evento. E eu tive o privilégio de ter Tibau, depois já no UFC lutando no nosso evento, entrou com as dançarinas de Cavaleiros do Forró dançando. E show, meu amigo. Foi a luta principal do evento e foi rapidinho. Pegou um espanhol aí que tava galgando o caminho também, meteu uma ajoelhada e, pô, ficou pedindo mais, mas pelo menos tem a memória, né, do cara ter dado de volta, mas assim, foi muito massa porque a gente, como eu disse, a gente de fato lotava ginásios grandes, né? Como era o caso do Machadinho hoje, a gente não tem muitos ginásios no estado, né? E principalmente sejam centrais. Então a gente perdeu um pouco isso. Verdade, com a mudança com a criação do Arena das Dunas e a demolição do Machadinho. Não que o Nélio Dias não seja um excelente espaço. Claro. Mas eles às vezes não se tornam tão central, não fogem tão central para todo mundo, né? Que hoje em dia tem muita gente que mora no litoral. Nas praias do litoral sul. Parnamirim cresceu. Parnamirim cresceu muito, muito mesmo. Então, a dificuldade, digamos assim, de transporte é mais difícil. Hoje sobrou o Palácio, né? Que já é um bom ginásio. E além disso, não só a questão de distância, mas evoluiu muito a questão de transmissão. Então, muita gente hoje não prefere a comodidade do celular ou de estar assistindo num barzinho, onde quer que seja que possa ser projetado, né? E aproveitar aquilo ali. Apesar que nada, na minha opinião, substitui estar do lado. Eu já conversei com muita gente que nunca tinha ido para evento e que foi para evento nosso. E os caras. E a prova disso é o UFC. Teve o UFC em Natal e tava lotado. Teve o Jungle Fight em Natal. Acho que 2009 também. Não, 2012. E, pô, já era no Nélio Dias. E lotado, não tinha onde caber gente. Então, assim, as pessoas querem. Infelizmente, a gente ainda tem aquela cultura de valorizar pouco o que é local. Demais. Então, isso atrapalha um pouco a gente lotar ginásios que as pessoas não acreditam. Tanto é que, pô, muita gente que eu mostrei no UFC e muita gente que foi pela primeira vez disse, porra, eu já tinha visto falar desse evento, mas nunca imaginei que ia ter um evento desse em Natal. Que era desse porte, que era nesse formato. Que era assim. Então, assim, é complicado. A gente... O mundo evoluiu, mas a cabeça das pessoas ainda evolui lentamente, né? Não acompanha a evolução do mundo para certas coisas, né? Principalmente para valorização do que é nosso. Valorização dos nossos atletas, valorização dos nossos eventos, né? Valorização, é como eu digo muito, a gente só valoriza
Quando a gente vê lá fora, diz, pô, sou fã desse cara. Mas, pô, pro cara chegar lá, precisa ser valorizado desde o início. Qual a sua opinião em relação a essa questão da valorização pelos nossos conterrâneos, né? Você acha que se deve a algum fato específico, alguma questão... É cultural, a gente Cultural, sabe que é. isso aí é fato. Mas tem algum ponto ali da história que você identifique que, na tua visão, que seja responsável por isso? Eu tenho uma opinião. Eu acho que de fato é a educação que a gente cria. A gente não tem uma educação de base, a gente não dá importância ao esporte de base, ao esporte amador. Então eu acho que isso faz com que a gente não valorize. A gente tira pelo futebol. Temos os melhores jogadores do mundo aí, se for contar em proporção. E a galera só acompanha, e olha que é paixão nacional, paixão mundial. E mesmo assim, a gente tem vários times de bairros onde não tem apoio e suporte nenhum. Por quê? Porque a galera não valoriza. Porque não tem essa cultura de valorizar o que está começando. De você pegar, pô, o campeonato universitário. Pô, na minha época, ainda a gente era respeitado porque participava do campeonato Gernes e tinha 60 crianças do RN inteiro. Então você era campeão do Gernes, pô, todo mundo, pelo menos daquela modalidade, lhe valorizava. As escolas particulares valorizavam o seu trabalho. Mas aí, com o desenvolvimento, as coisas que deveriam ter continuado fortes e só aumentar o crescimento, foram decaindo. Pelas próprias instituições, entendeu? Então assim, as instituições cresceram, o mundo cresceu, consequentemente o Brasil cresceu, foi virando cada vez mais uma potência, mas não deu valor à base. Então começa daí, começa de um bom campeonato, de um bom Gernes nas escolas, de uma boa valorização quando você é atleta estudantil, para quando você passa a ser atleta universitário, para quando você migra para o profissional. Então a gente não tem isso que lá fora tem. Lá fora, pô, a prova disso eu tive no Contenders, acho que foi em agosto do ano passado, com um lutador nosso. E cara, tinha um atleta lá que ele foi 3 vezes campeão nacional universitário de wrestling. E o cara é ídolo. Porque realmente é um campeonato difícil. É o campeonato mais complicado. Por quê? Porque todas as universidades fazem questão de ter os melhores atletas nas universidades delas. E quem sai da escola já tem o que escolher. Ele já ganha um bolsa. Ele já ganha. E você, tipo, tem bolsa de 6 universidades, 8, 10, dependendo do seu nível. Você tem dificuldade em escolher para qual universidade você quer ir. Se você quer ir para aquela universidade que tem o melhor treino, se você quer ir para aquela universidade que tem o melhor emprego depois, porque muitos atletas às vezes nem seguem carreira na luta, no beisebol, no futebol americano, mas... Nos países mais desenvolvidos, a luta é uma passagem, uma carreira... Isso, a gente que vem de uma metodologia, digamos assim, do judô, a gente vê a disciplina nas escolas. As crianças fazendo ali, ó, 1000 repetições, a mentalidade crianças, do doca, ela é diferente. entendeu? Então isso, eles levam para todos os esportes. E aí tem a valorização. E eu acho que é cultural. Aqui a gente não valoriza nada. A gente só valoriza, tá na Copa do Mundo. Boa, todo mundo quer parar, ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada. A oportunidade é ali onde eu quero bater minha foto, filmar, aparecer do lado, porque já tá no topo. Mas de fato, Mas quem apoiar quer quem tá apoiar? lá embaixo, né? Pô, qual empresário pô, eu já vi várias e várias vezes, que eu acompanho atletas há muitos anos, atletas que literalmente não tem o que comer, mas largam mão de tudo pra tentar o sonho, que muitas vezes não é possível. Chegar num restaurante que a gente sabe que todo dia o self-service, por exemplo, tem comida que acaba não podendo utilizar no dia seguinte, que acaba tendo desperdício. Mas o cara não tem coragem de chegar para um atleta que foi lá pedir, levou um projetinho, se esforçou, se arrumou um prato de comida no final do expediente, por exemplo. Que é simples, é só dizer, rapaz, a gente fecha em 3 horas, vocês têm que chegar aqui em 2h30, que é quando já o que tiver aqui vocês comem. Mas não, os caras preferem não dar. Nesse quesito aí, ano passado, eu vivi isso na pele, porque eu fui interceder por um grupo de 3 projetos sociais.
E eu procurei uma grande rede e falei, olha, eu levantei que vocês têm tamanho desperdício nessas áreas aqui, e enquanto a entidade que a gente promove projetos sociais, a gente financia, praticamente autofinanciamento, não tem apoio nenhum do poder público, apesar de sermos reconhecidos como entidade de utilidade pública estadual e municipal, pelo município do Natal. Nenhuma subvenção, nenhum apoio, nenhuma emenda, nada até hoje, nada. E a gente procurou essa grande rede. Eles falaram, olha, por uma questão legal, a gente não pode, porque pode ter responsabilização disso e daquilo, botaram 1001 dificuldades. Eu falei, olha, dentro dessa lei que você está citando, tem um período de recolhimento. Você não pode recolher no dia do vencimento, são 3 dias antes. Então, entre os 3 dias anteriores ao vencimento e a data do vencimento, eu ainda tenho 72 horas. Certo. Então, essas 72 horas, eu assino o termo, me comprometo, mesmo assim se recusaram a ajudar. Projeto social com 60 crianças. E isso ia fazer toda a diferença, porque é algo que todo dia tem. Claro. Todo dia tem. Todo dia. Mas essa cultura daqui, que aí eu volto um pouquinho à nossa conversa, o que é que eu identifiquei como um problema cultural na mentalidade, principalmente do natalense? Porque quando você vai mais para o Seridó, mais aberto, né? Mas quando a gente vai interiorizando pelo Rio Grande do Norte, a cultura vai mudando. E devido à forma como eu trabalhava, por onde eu viajava, e eu interagia com todos, então desde do Agreste, da capital, do Agreste e até o Alto Oeste, eu fui verificando comportamentos e analisando isso. O natalense, ele é diferenciado de mentalidade muito mais a cada nível que vai entrando em cada micro ou macro região do estado, você vai percebendo que isso vai diminuindo. Quanto menor o interiorzinho, por se dizer assim, mais as Eles pessoas valorizam, se são ajudam, mais naturais. eles fazem, pô, se o cara, realmente eu já vi muito isso, o cara sai de Areia Branca, por exemplo, chega num evento nacional como o NST, a galera faz festa, todo mundo apoia, um dá 50, outro dá 30, outro dá 100, São mais cada um solidários. pode mas aqui é como eu disse, eles preferem desperdiçar, preferem de fato jogar no lixo do que ajudar um atleta ou qualquer outra pessoa, mas não falo de atleta porque de fato tá galgando um trabalho, tem um que oferecer, né? Não, e poderiam ser muito mais úteis e eu acredito também que o próprio poder público, as nossas autoridades, deveriam criar mecanismos para favorecer essas empresas e incentivá-las a retroalimentar essa política pública, que é educação, esporte, Mas eu pode acho que pode acrescentar para a sociedade. Acho- Ações como os nossos... acho que o problema vem daí, cara. Porque o problema já vem. A nossa política, ela, além de não incentivar, não fomentar, ela atrapalha. Porque a gente vê. Eu dou exemplos onde eu passei por esses locais. Eu dou exemplos de escolas estaduais, onde arrumei professor, já tinha tatame na escola, já tinha tudo. A gente arruma o professor, a gente limpa a sala, a gente lava. E mesmo os próprios diretores, a mentalidade de quem coordena órgão público, seja ele de presidente, governador, vereador, a mentalidade é de dificultar as coisas. Entendeu? Então esse eu acho que é o maior problema. Se a gente tem uma cultura de descaso, uma cultura de deixa pra lá, uma cultura, pra que eu vou fazer minha parte e ninguém faz? É complicado essa omissão voluntária. Entendeu? Mas o ponto chave para mim, quando eu terminei a reunião, eu estava saindo da sala e eu voltei. E em relação ao dirigente dessa grande rede, voltando aí um pouquinho para o ponto do pedido de apoio com doação de produtos a vencer. E curiosamente, quando eu perguntei, para uma entidade fica difícil, mas quando é para uma autoridade, ele falou, a gente fez muito aqui, para muitos vereadores, para muitas autoridades, eles usavam isso Pra angariar votos, por exemplo. para a plataforma de campanha, para o curral eleitoral deles. Então, assim, voltando para a parte política,
O cara prefere não criar mecanismos que beneficiem Claro. a entidade para tratar direto com as ONGs e projetos sociais que não tenham vínculos direto, porque hoje o que foi criado é que as entidades para funcionar têm que ter vínculo direto com um grupo muito bem definido ou um político muito bem definido. E é a forma, a conjuntura atual, então as entidades têm que se ajustar, têm que se direcionarem para acatar e aceitar a forma como hoje é implementado. E a mentalidade é construída dentro de Natal e essa região mais próxima, ao meu ver, pelaquela cultura do trampolim da vitória com a chegada dos americanos ali. E foi reforçado no início dos anos 2000 com os europeus vindo para Natal investir aqui, no final da década de 90 e início dos anos Eu 2000. peguei essa época aí. Então, você pode ver que o natalense valoriza muito mais o que é de fora, é muito mais evidente, no mundo inteiro tem isso, claro, não sou ingênuo de achar que não tem, é da natureza humana. Essa questão da ostentação, isso é muito mais evidente, Mas eu acho que essa questão de valorização é algo nosso. Porque isso é muito mais evidente aqui. porque eu já rodei assim, já viajei em vários países do mundo e a valorização do produto, digamos assim, próprio lá fora é muito grande. Lá, meu amigo, pode ser o campeão do mundo. Se vai lutar com o americano, ou se vai lutar com o europeu, eles valorizam o que é deles, todo mundo torce, todo mundo acredita, e o cara ganhando ou perdendo, E muitos Todo investem mundo- nisso. todo mundo apoia, é isso que eu tô falando. É um apoio Independente ativo, né? disso. É um apoio ativo. E essa mentalidade aqui, principalmente da nossa cidade e a grande Natal, ela deixa isso muito claro. Enquanto organizadores de eventos que somos, e agora com essa aliança Fera Combat e NFC, a gente consegue hoje identificar muito mais facilmente as dificuldades em que tanto Claro. você conseguiu enfrentar, se deparar e superar, e quanto eu, enquanto evento de base. Apesar de bem menos anos de estrada aí, o Fera Combat, que começou em 2019, foi idealizado muito antes, mas só foi lançado em 2019. Já o NFC muito antes disso, e até antes do NFC já teve o outro evento. Isso. Então, a gente tem uma bagagem aí que, aliada, uma a outra, somada e convergindo hoje para os mesmos interesses, a gente consegue exatamente atingir o ponto que é o que a gente precisa para mudar essa Pra poder realidade. fazer. Na verdade, a gente tenta, né? Pra mudar de fato a realidade. Mas eu acho que a gente consegue com aquele trabalho. Eu sou entusiasta daquela possibilidade de ontem ouvir de vários, entre os 8 que estavam aqui, que é o ponto da Falando unanimidade, que realmente a importância do trabalho que vem sendo feito. oportunidade que está sendo gerada e da grandiosidade, a dimensão que isso tomou para os 8 atletas. Na sequência lá da publicação, a gente deixa isso bem claro. O próprio Daniel Cuscuz, da Team KS, fala da oportunidade. É um cara que já está, sabe, há alguns anos já se dedicando para isso, quer realmente viver disso, poder viver disso. Eu não digo entre os 8 que tem o mesmo desejo ali, porque eu não conheço os 8 a fundo, mas eu posso dizer que pelo menos 5 ou 6 ali Você sabe que de fato querem viver disso. Então é o Daniel Cuscuz da Team KS, é o Thiago da Feratai, um garoto que eu vi começar muito novo, 14 anos, disléxico. Era um cara que não tinha coordenação motora nenhuma, o raciocínio era lento. Hoje sabe se expressar bem, sabe fazer a própria A mídia. importância que eu falo, né, do esporte para pessoas normais também. O esporte ele começa, claro, mas nem todo mundo que passa pelo esporte, por isso que eu falo da importância de uma base que a gente não tem, né? De pegar, é importante do esporte na escola, que deveria ser de fato algo, mais uma matéria, digamos assim. Sim, era De pra ser fato, a gente sabe que não é difícil a gente conseguir manter O esporte, ele fortalece o caráter, ele dá normas de conduta muito claras, ele forja o cidadão ou a cidadã com valores únicos, disciplina, persistência, coragem, enfrentar seus próprios medos. Ele fortalece o corpo, Claro, e a mente a principalmente. mente e até o espírito, porque tem e a gente que treinou com o CC Ronaldo Leão, e eu que treinei também com meu pai, Tem muito isso. cobrava muito essa questão de estar centrado, de saber se comportar Isso. e de saber agir, principalmente quando
estar sozinho. Porque quando você está sozinho, você é uma pessoa. Em público, você é. É outra coisa. Então, você vê o Thiago da Feratai, como eu citei. O garoto começou com 14 anos, sem muita perspectiva. E vem de sequências de vitórias. O Daniel Cuscuz, que eu acabei de citar, que foi o primeiro, pegando o gancho, né? É um cara que tem um desejo enorme de seguir nisso pra vida. Pô, eu conversei com ele acho que 2 vezes só. O terceiro, se a mente não me falha, o terceiro foi... Vamos consultar porque a mente não tá muito boa não, hein, galera? Dá um desconto aí que os dias estão sendo pesados. Organizar evento. O terceiro, Bruno Mão de Pedra, da TNT Combat. Acredito que você já foi árbitro de uma luta. Foi ele. Acho que você tem mais a revelar do que ele. Eu arbitrei a luta dele. Acho que eu já assisti. Eu não assisti, mas eu estava no local no dia que ele lutou também. Não consegui acompanhar, mas me parece ser um atleta muito forte. Muito centrado, né? Focado e com vontade realmente de crescer. E vai ser a primeira luta, né? É o Thiaguinho e ele. E eu acho que vai começar bem, porque eu acho que são 2 caras que de fato eu acho que vão buscar o nocaute. Eu acho que... O Thiaguinho ele tem essa pegada e o Bruno ele foi bem polido ali na situação, tentou se controlar, jogou. Vai ser o que Deus quiser. Você vê que ele... Mas a gente sabe que de fato eu acho que essa luta eles vão vão pra terminar logo. Vamos porque sabe que vai ter mais duas pedreiras pela frente. Opa, que a gente sabe que três rounds se desgastando, mesmo que fossem batendo, o seu corpo se desgasta, porque... E apesar de eles já terem uma bagagem, todos já estão, muitos já se encontraram em vários eventos, já se degladiaram entre si. A gente tem revanches aqui, como é o caso do Daniel com o Igor, né? Isso. A gente tem isso aí. A última luta aí, né? A gente tem algumas coisinhas ali guardadas entre eles, dois ou 3 atletas ali que já estão, tem 3 declarados na verdade, né? Que já estão loucos para desejam ali em se degladiar e não sucumbir. Possivelmente tem uma oportunidade de se merecerem, passarem pela primeira luta, de tirarem só limpo, digamos assim. O Bruno eu não conheço muito bem, como eu falei. Mas, pedreira. Da TNT Combat. Galera que já vem ali... já vem competindo faz tempo, já vem... O Igor, treinado pelo Josivan Coroa. Que é um cara também de bagagem, das antigas. Bagagem e teve já a luta com alguns que estão no GP. Já conhece. A maioria ali já se conhece, inclusive, de ter lutado uns contra os outros, mas em outras circunstâncias. Outros, às vezes até outra modalidade, outro estilo, né? Em outros momentos, foi mais Muay Thai ali, como o outro atleta até falou aqui, na sua área eu perdi, agora você tá na minha, então, agora é do meu jeito, já jogou Vamos ver como é o estilo, como ele se comporta, né? Se vai predominar ou não, né? O atleta Hugo Barroso. Sim. Aluno do Juliano, muito forte. Certeza, é um cara duro também. Duro, muito duro. E apesar de ser baixo, é um cara que tem um aporte físico, preparo físico forte para a categoria dos 70. Na verdade, você via que todos eles estavam fisicamente prontos como atletas, né? Você vê que não tem ninguém ali que você diz, esse cara aí nem parece que treina, não. Todos eles estão... Fisicamente você vê que são atletas que preparam o corpo já há algum tempo para poder suportar, digamos assim, uma luta desgastante. Apesar de todos, sem exceção ali, eu acredito que eu posso garantir isso. Sem exceção. Todos ali têm que trabalhar ou estudar. Acredito nisso. Mas são atletas já considerados de alto rendimento, né? E... pode-se dizer que eles estão em transição de categoria. Alguns criaram, né, essa questão do semi-pro, mas a minha visão, eles ainda são amadores e vai ter a oportunidade agora de mostrar que junto ao NFC para ir para o próximo degrau, né? Vai para o NFC como profissional. Isso. Então, já é algo que se destaca. E elencando um a um, cara, cada um que vai passando aqui, a gente vai vendo que vai apertando o nó. Não tem moleza, não. O Albérico, no evento passado,
que a gente produziu, o All Fights, inclusive, você estava comigo na produção. Ele tinha acabado de voltar a treinar, cara. E ele não pegou um atleta desconhecido, não. Ele pegou um cara que já vinha de vitórias no MMA, um cara que inclusive já tinha... O professor dele aceitou as condições. Só, olha, tem esse atleta, mas... Tá voltando agora, mas... Ele disse, não, eu quero lutar. E ele tá pronto pra lutar, pode colocar. Falei, não, mas o outro atleta... Ele não deixou eu falar. Não, esse atleta aí pode colocar. E ele foi lá e ganhou, cara. Você tava lá, foi card principal da noite. Na real ali, a galera que lutou, que tem uns 3 aí no mínimo, que eu me lembro agora de cabeça que estão no GP, pô, só os meninos que realmente, como eu falei, estão preparados pra realmente dar grandes shows. Você viu o Matheus ali com aquela... O filho do Josivan Coroa, né? Que tá hoje com o Tinho. Natim Silva. Tá bem motivado. Doido pra muito confiante. Seguir os próprios passos, né? Digamos assim, mostrar. Sim, caminhar com as próprias pernas e quer mostrar ali. Tem muita mensagem ali que ele quer passar. Né? Eu deixo que o próprio atleta passe as mensagens, mas a gente vai interpretando, vai entendendo a dinâmica das coisas. Vai mostrando pra quem tá em casa, poder saber o que acontece naquela hora, que às vezes ele dá aquela emoção mais forte. Mas ele tá muito confiante, ele tá se promovendo bem, ele já sabe falar bem. E que seguramente é um atleta que treina aí desde pequeno. Sim, o pai é um expoente de Muay Thai. Então, seguramente é atleta desde pequeno, né? Passou por toda essa fase aí do amador realmente, tá chegando aí, como você fala, no semi-pro aí, mas que tá chegando realmente pra mostrar que tá pronto pro profissional certamente. E duro. E tem muita história entre eles, porque... A gente tá falando ali de 3 muito próximos, que sempre treinaram juntos, né? Lutaram. Sim, já lutaram juntos. Tem uma história de um último campeonato que a gente levantou e a gente não guarda muito segredo, não. Isso é público. Até porque quem tá em casa tem que saber de sono para poder entender a dinâmica e a vontade deles de ser maior para mostrar aquilo. E ali tem a questão dos 3 mais próximos, que já... Como foi bem frisado, treinaram juntos, se degladiaram, já lutaram, disputaram o título. Teve a questão da lesão dele em um campeonato estadual, que foi muito bem explorado pelo outro oponente. E a gente tá falando aí de uma trinca. De 3 atletas que é o Matheus, o Bruno Igor, que é Igor. Né? A gente colocou porque são 2 Brunos, para não confundir o público. E o Albérico. Então são 3 atletas que sempre estavam se enfrentando, só que no Muay Thai. Agora na dinâmica do K1, no conjunto de regras K1, que é muito mais dinâmico... E diferente, né? Agora eu acho que tem um peso, né? Tem um peso porque não é um estadual, porque esse ano eu não ganhar, o próximo eu ganho, não. É uma oportunidade... Única, onde eles, querendo ou não, a gente sabe que R$1.000 é quase um salário mínimo. Onde eles trabalham pra caramba, se esforçam pra caramba pra ter que poder conciliar o trabalho e o treino, então vai ajudar muito. E o fato deles poderem de fato ter a vitrine pra dizer, agora eu sou profissional, vou lutar profissionalmente, já tenho data marcada e aí eu vou dar meu show. E que, diga-se de passagem, uma ótima vitrine, porque o que está sendo investido hoje em mídia pra eles... Com certeza. De material, tudo. O que está sendo proporcionado com essa parceria NFC e Fera Combat é sem precedentes, cara. E eles sabem disso, eles têm a total dimensão. Quando a gente estava lá fora, todos que estavam lá com a gente, inclusive você, eles deixaram isso transparecer de uma maneira muito, muito objetiva. É uma grande... Que é muito gratificante, né? Que eles estão... A nossa missão, né? Eles estão acompanhando, que estão começando a ser vistos, de fato, como atletas. Vamos ver se algum deles está conectado aí, vai... mandar um oi aí pra gente, né, galera? Vamos ver quem é que tá comprometido aí com a própria divulgação. Vamos ver. E o último aqui que eu não falei ainda, que é o Jefferson, aluno da equipe BFC, aluno do Rosenberg. Apesar de ser... Parece ter menos tempo de treino aí. Tem um cartel menor, mas o professor fez questão de incluí-lo. E dentro das regras do evento, que é um representante por equipe, tem que ser o mais justo possível. A gente o incluiu
Mas ele disse que não tá vindo pra brincadeira, não. Rapaz, e assim, a gente vê na cara dele, a gente vê pelo que ele fez questão de o povo tá apoiando ele. Você viu, ele foi o último a ser publicado, cara. E ele Foi ficou um dos mais, né? O segundo mais. segundo mais interativo. Eu acho que ele veio e realmente você vê que ele tem cara de quem gosta. Pode até não ser o mais refinado ainda, tecnicamente falando, mas vai vir literalmente pra brigar. Ele vai vir entusiasmado, cara. E ele pode ser o que muitos chamam de zebra. Mas é aquela. Ele pode ter aquela surpreender. surpresa isso que Ele pode surpreender. chegar. Porque dos 8 a gente tirou 4 combates muito bons. Muito bons. O Thiago com o Bruno da TNT, o Pantera Negra com mão de pedra, que vai ser a primeira ali. Na sua visão, Rapaz, eu acho que ali vai. Acho que vai rolar um nocaute, viu? Acho que são dois atletas que vão de fato entregar tudo na primeira luta. Eles, claro que todo mundo quer ser campeão, mas eles estão preocupados no passo a passo. eles deixaram claro ali que a estratégia é primeiro round e nocaute. Nocautear. Teve o compromisso, né? O aperto de mão e tal, a promessa ali. Que Falaram que realmente vão dar. E eu acho que vão mesmo, porque é como eu falei, né? Pelas lutas deles que a gente já vê, são atletas que de fato partem pro combate, não ficam esperando não. Eu acho que vai sair fogo logo na primeira luta. Com certeza. Vai ser, o público vai ver um show inigualável. Já na segunda luta, que é o que correu por fora e pode chegar e surpreender. Inclusive já surpreendeu, na verdade, toda a organização. Já chegou chegando. Foi o último a ser publicado e já chegou em segundo na maior mídia. Se inscreveu por último e fez questão. Quer Nem dizer, sei como é que tá a quantidade dele hoje, mas de ontem pra hoje já cresceu, viu? certeza. Só pra deixar claro aqui que a galera tá fazendo questão de divulgar. Cara, ele já cresceu mais de 200 e poucos views. Só de ontem pra hoje. Ele tá com 5.110. Tá quase encostando no primeiro. Tá com 5.501, que é o Thiago. Então, a parte dele ele tá fazendo e tá fazendo bem, viu? Esse Ranieri é puleiro. Mandando a galera me dar um sorinho. E aí, Ranieri, um abraço. E aí, meu parceiro aí, meu sócio no UFC aí, durante muitos anos aí, vem fazendo essa caminhada aí junto comigo, galgando, tornando viável aí, de fato, arregaçando as mangas para que acontecesse, né? Literalmente, como você mesmo citou ontem, a gente não ganha porra nenhuma, pelo contrário, a gente gasta para poder dar oportunidade para os outros. E ele é um cara que tá comigo aí desde o início, arregaçando as mangas e fazendo acontecer para dar oportunidade. E são poucos E além de que a gente pode contar. fuleiro, Faz questão, né? faz questão. Mas se tiver um Sorini aí, viu? A alergia Sorino não resolve não. Olha aí. Olha aí, chegou o Sorini. Chegou o Sorino, mas eu sou contra medicamentos. Vamos tratar aí com esporte, boa alimentação e E paciência, boa noite de sono e bastante água. Aqui é direto na água, que não tem melhor remédio. Mas é isso. cara, a segunda luta é o Azarão. Eu digo Azarão porque ele chegou por último, tem um cartel menor, mas não desmerece em nada Ah, ele, com porque certeza. só de mídia, eu acho que ele tem um potencial, inclusive, de passar o primeiro até o dia do... Rapaz, eu acho que assim, a gente olha muito, eu digo assim, né, como a gente tá no meio há muito tempo, olhando nos olhos do atleta, a gente vê a vontade de vencer, né? E Eles deixam ele, transparecer isso. e ele de fato chegou na humildade, chegou no respeito, mas mostrando que tá com uma vontade gigante de mostrar que não veio a passeio. Ele quer fazer o nome dele de verdade ali. Quer aproveitar a oportunidade que caiu de paraquedas, digamos assim, e mostrar que vamos embora. E ele vai pegar a pedreira do Albérico, meu amigo. Sim, já vai pegar de cara, né? Um cara rodado, né? Aí por bastante Vai luta. pegar o Albérico. É bom que se passar, já sabemos que já foi provado, na verdade, né? Provado e atestado. E atestado, já tá. Porque... E Albérico tá treinando desde a última edição do All Fights, que foi em setembro. Quer dizer, já tá treinando, pensando na próxima, que Quando ele saiu, ele falou: já tô esperando a próxima. E ele foi para outros eventos, estadual, outras etapas. claro, se manteve ativo para poder. Exatamente. E a gente até percebe isso muito claramente das fotos que ele enviou pro evento de setembro do ano passado, para as que ele enviou para esta edição. Fisicamente é No outro GP, atleta. Tá outro atleta. Então, assim, não tem luta fácil, amigo. Não vai ter luta fácil ali, não vai ter.
Em seguida, a gente tem a terceira luta, que é o Matheus, Sim. o filho do Josivan Coroa. Tá treinando contigo, super motivado. Acabou de trocar de equipe, né? Tá Treinou a vida toda com o pai. A gente sabe que a gente tem... Quando a gente treinou com seu pai, né? Você sabe como é. Aquela obrigação de tentar ser o melhor e que às vezes não é recompensado, né? Tem as barreiras, né? Meu pai impunha muitas barreiras e a gente sabe que vai ser difícil. Então, isso aí acaba segurando um pouco o atleta. Eu acho que talvez tenha sido uma decisão até acertada de procurar outros caminhos para treinar. Mas claro que com certeza na cabeça dele ele vai querer sempre provar pro pai que tá no caminho certo. Então eu acho que ele vai de fato se doar o máximo para poder mostrar para ele mesmo, claro, mas também pro pai que vai estar lá. Não vou dizer da torcida contra, né? Porque um pai, apesar de tudo, nunca tá torcendo contra. Com certeza. Mas que vai estar ali, digamos assim, levando um rival pra ele, né? E literalmente pegando pelo braço e indo pro corner. Então, lá, Literalmente. Que instruindo o que é que o adversário dele deve fazer pra poder bater no filho dele. Não é fácil também. é uma barra grande. Você citou um ponto muito importante, porque meu pai foi meu professor, mestre e técnico por muito tempo. E quando eu deixei de treinar com ele e fui treinar com o sensei Ronaldo Leão, eu já tinha me afastado há alguns anos. E foi uma família que me abraçou e nesse mesmo momento a gente identifica agora, nessa edição, eu vejo flashes da minha própria vida, entendeu? Quando você citou isso aí, realmente a gente quer se provar. Isso é fato, a gente... É uma prova não só para o pai, mas para ele mesmo. Ele deixa isso muito claro nas colocações dele. E não tem como não ser uma luta de superação. E na minha concepção, vai ser uma das lutas com maior valor simbólico. Com certeza. Pela emoção envolvida, por tudo e pelo desejo. Ele deixou claro que quer que o Thiago, né, que é a primeira luta, passe para ele pegar o Thiago. E como ele disse que já está garantido que o cinturão é dele, ele mentalizou aquilo ali, cara. Ele criou um mindset e ele já se colocou na final ali, tendo derrotado, né, o seu adversário Hugo Barroso, que não é moleza. O Barroso não é moleza, meu amigo. Então essa luta, na minha opinião, sem desmerecer ninguém, é uma luta, a terceira luta vai ser uma luta assim de explosão, meu amigo. Não é fogo não, é explosão. O Hugo ontem chegou, para quem tava aqui, viu a transmissão, chegou, parou em frente à cinta, ali o sinal do NFC, já fez tudo, já faz isso aqui, ó, já lustrou pra dizer, ó, aqui eu tô limpando o que é meu. Tô cuidando. Então lá a luta só que vai pegar fogo, ela vai explodir, cara. É mesmo. E tem esse apelo emocional, essa provação, essa autoprovação que o Matheus está se colocando, então tem um gostinho a mais ali, sabe? Tem, certeza. Nessa terceira luta tem algo a mais. E, francamente falando, vai ser bonito de se ver, cara. Vai. E ele passando e desejando pegar com o Thiago, férias aí, né? só lembrando que já vou explicar a chave e vou dizer as possibilidades aqui. Não vou dizer em relação a... Claro, a favorita. A favoritos, porque são 8 feras, meu amigo. Não tem como... Mas o Matheus e o Hugo aí vai explodir, viu? E a última luta que não teve como serem escolhidos, né? Foi os que sobraram no sorteio de ontem. O Daniel Cuscuz, né? E o Igor, que é o atleta, né? O Josivan Coroa, pai do Matheus. Que provavelmente se pegam na próxima, se o Igor passar. E que já tem uma revanche, mas que o Daniel já falou que dessa vez ele não passa. Porque a chave aqui é o Thiago com o Bruno, mão de pedra. Quem ganhar essa luta vai pegar ou o Jefferson ou o Albérico. E aí, o que é que tu acha? Vamos lá. Digamos que vai passar, beleza. O Albérico tá lá do ladinho dele, esperando, né?
tu acha que o filho do Josivan Coroa. Josivan, passando pra próxima luta, Se ele passar numa condição de se ele passar e o Igor passar, vai ter o pai num corner com o adversário que ganhou o estadual, que já ganhou dele, na verdade, de forma estratégica, mas ganhou. mas O ganhou. título tá lá, e Tá a lá. luta tá na regra. E é a autoprovação que a gente tanto comentou aqui. Então, já tem uma chave aí que as possibilidades pro Matheus seguir adiante e pegar o Thiago, se o Thiago também vencer, É só na final. é só na final. Então, realmente, se ele quer realmente que essa luta aconteça, vai ter que... Será que algum deles estão online aí? Ninguém mais oi. Acho que não. Podem até estar online, mas estão comedidos aí. Não estão mandando mensagem, não. Estão... Eles são muito fluidos, né? A galera... É. Essa nova geração, realmente, eles não gostam de se expor, não gostam de provocar, tem muito respeito ali. Até porque, como eu tô dizendo, eles ainda estão na fase de... Estão se descobrindo, né? Estão na fase amadora, digamos assim, onde todo mundo é amigo, se enfrenta... Estão sempre se enfrentando, né? Então acaba criando um vínculo. Mas uma coisa é clara. A gente tá falando de um título, R$1.000. Isso, é outra coisa. Tem um evento Fight Pass, né? Tem um Free Pass pro NFC, então eu acho que só não caiu a ficha ainda, essa é a minha opinião. Eu acho que até caiu a ficha, mas eles estão guardando tudo pra lá, viu? Eu acho, porque você vê nos olhares deles quando entravam aqui, a primeira coisa que eles faziam era olhar pro cinturão. Você via... Mas eu ainda acho, na minha opinião, eu acho de verdade que não caiu a ficha. Primeiro porque estavam muito nervosos. Eu acho que o nervosismo não é questão de ficha. Eu acho que é questão de nervosismo que atrapalhou. A gente vê porque quando a gente foi fazer os vídeos deles, né, eles queriam estar um pouco mais soltos, mas só em ter uma câmera e alguém olhando eles falarem já não... Você viu os ombros erguidos, O travados. tempo todo se movimentando, não se sentiam à vontade, digamos assim, com a parte de mídia do atleta, que todo atleta hoje precisa ter isso. Mas Você vê, na frente da câmera eles ficaram bem. Isso. No pós-live, a transmissão, quando terminou ali que a gente começou com eles, já viu que É outra coisa. a conversa aqui ficou mais dinâmico, natural, mas ainda dava para perceber esse nervosismo, essa tensão. Cadê o sorriso do rapaz? Rapaz, tá difícil. Mas, cara, Muito obrigado, mas está devolvido. essas 4 lutas aí, Prometem. a gente vai ter muito material para trabalhar, porque mesmo que não ganhe os outros 7, que não só vai ter um vencedor, a gente vai ter material humano de alta qualidade para trabalhar aí por Com certeza, e independente da vitória, claro, alguns anos, né? São todos novos. vão continuar tendo oportunidades, que a ideia é justamente essa, é dar oportunidades, independente de quem seja o campeão, até porque só tem casca grossa, merece, e a cada ano vão estar muito melhores, então vai ser muito bom pra gente, e pra quem vai estar em casa, e pra quem já segue eles, tá acompanhando a evolução deles como atleta, a cada evento que eles forem lutando. E o melhor, a maioria não treina apenas uma modalidade. Isso. Eu vi ali que Boxe, Muay Thai, muitos têm a vontade de migrar pro MMA, né? alguns já treinam Jiu-Jitsu também. Eu vi ali que na verdade o MMA hoje, assim, na parte de luta, digamos assim, ele se tornou a mídia-chefe, né? Não vou nem dizer o carro-chefe, mas é a mídia-chefe. Graças ao UFC, que expandiu muito o esporte de lutas, né? Então, todo atleta sonha em chegar lá. E a gente sabe que não tem tantos grandes eventos, mundialmente falando, ou não tem um evento tão forte como o UFC, seja em outra modalidade de luta, a não ser que seja um esporte olímpico, como judô, taekwondo, que aí sim tem uma Olimpíada, tem o wrestling, tem um mundial, mas eventos, digamos assim, onde não tem onde não estão ligados ao cobre, digamos assim, né, diretamente, existe o MMA, ele se torna a migração para mudar de vida.
E eu vi aí muitos falando e tal, que já estão treinando. Eles enxergam realmente como uma mudança de patamar, né? E no mercado financeiro cita-se muito, né? Você sair de um estágio de ser alguém que está batalhando para passar para o estágio de alguém que alcançou. Então, é o degrau que eles precisam, né? Então, eu ainda digo, a ficha não caiu. E eu digo mais, viu? Provavelmente, independente de quem seja o campeão, teremos aí um ou outro estreando, seja profissionalmente ou amador, tendo a oportunidade de lutar o próprio NFC, aí para abrir o evento aí, quem sabe. Essa é a ideia. O ponto que a gente tocou aqui, que alguns nem entenderam, e a gente vai reforçar agora, galera, é a unificação do título NFC Inside. Isso, cara, isso é importante, né? Mais um abraço aí pro meu amigo Thiago. Ontem assistiu a live aí, mas só pôde assistir da metade em diante, mas hoje ele terminou de assistir toda. Aproveito para mandar outro abraço aí pra ele. E aí, Thiagão, meu sócio, parceiro, cara forte aí que vem desenvolvendo. Pô, agora na última edição dele, acho que teve 4 desafios internacionais. Então, assim, é um evento, pô, é um evento que cresce pra caramba. O evento já teve várias edições, que tem grandes nomes. Pô, a prova disso é o Magnus Kelly, que é grande Magnus. Acabou de ganhar o cinturão aí na última edição e se tornou dono de 2 categorias do evento. Ele é o 5º lutador peso por peso do Brasil pelo Tapology, que hoje é o site utilizado por todos os eventos mundiais na hora de escolher os atletas. Então ele é o número 3 na categoria 77, se eu não me engano, e acho que o número 2 ou 3 também na categoria 70 quilos, que é a categoria principal dele de fato. E o número 4 é 5 peso por peso do Brasil. Então assim, não é qualquer atleta que é dono do cinturão, do side. Então, temos o Paulo também, que é dono do cinturão do peso pesado, que é atleta que, pô, já lutou contenders, mais de 70 lutas de kickboxing. Atleta que tem 2 derrotas só no MMA e 12 ou 13 vitórias. Então assim, certeza que não vai vir moleza. Então é importante todo esse sacrifício que eles estão fazendo para de fato o cara que chegar lá poder bater de frente e mostrar que o Nordeste, mesmo os meninos com talvez mesma experiência do que o que vem de lá pra cá, tá pronto pra dar show. E eu digo até ganhar, viu? Eu digo até ganhar, porque a raça nordestina é diferente. É diferenciado. Os caras são arretados mesmo. Mas a gente enfatiza de novo aqui, né, Gorka? Tanto é que a maioria dos campeões do Inside, do Rio Grande, são nordestinos, né? E dos grandes eventos, Jungle Fight, LFA. Então aí vai genética. Tá na genética. Às vezes são atletas que se migram pela oportunidade para mudar em outros estados, mas a raiz de quando você cresceu é o que importa, é o Nordeste no sangue. Quanto lá dentro, é como eles mesmos falam, é matar ou morrer. Isso dá um gás a mais. E enfatizando, para ficar bem claro para quem está assistindo e para os próprios atletas, aquela questão do cair a ficha, que eu fico batendo muito nisso, que é para eles entenderem, não para deixá-los mais nervosos, Claro. mas é para dizer que a oportunidade não é só essa, é a que vai vir em seguida, né? O cara poder É o que vai realmente acontecer depois depois. do que eles acharam que chegaram. Consegui. Eu passei aqui, cheguei no GP do Feracom, tô com cinturão. Vou lutar o NFC. Aí vai lutar com outro campeão de cinturão de outro evento para unificar os cinturões. Isso aí, Concorda? com certeza. Esse degrau aí, eles ainda não conseguiram sequer enxergar. Eu digo isso porque eu percebi ontem em cada um. Eles ainda não chegaram, eles ainda estão muito focados no, vou tentar ganhar. Isso. Eles não estão enxergando a unificação do título e as portas que vão se abrir, que isso aí não tem preço. Nacionalmente vão ser atletas de fato. E até internacionalmente. Isso, que vão estar mostrando que são os melhores. Porque se mostrar uma desenvoltura além Claro, do normal, com certeza vai ter gente cara, que vai. tem olheiro demais. Muito. Certeza. Muito Red Hunter, cara. Querendo um bom atleta com desenvoltura, um cara eclético, um cara que domina vários estilos ali. Porque como a gente viu ontem, tem atletas aqui que treinam 3, 4 estilos. Entre os 8 que estavam ali, não ficam presos só naquele estilo.
Você vê quais lutam boxe, modalidades. muitos aí lutam boxe, lutam muay thai, lutam kickbox, quer dizer, que estão Jiu-jitsu. Já estão treinando MMA nas academias, alguns deles. Então, assim, não tem menino ali, eu volto a dizer. É pedreira por cima de pedreira, meu amigo. Vai ser bom, vai ser bom. Então, a gente Fique ligado, tem aí- acompanhe que vai ser bom. a Então gente é isso, tem- pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês entendam o que a gente tá querendo passar. Vamos dar uma olhada aqui, mandaram aqui. Claro, com certeza. É a galera perguntando aí se existe a possibilidade, assim como no Contenders, né? Atletas que participam do Contenders e acabam não entrando no UFC, depois entram ou perdem e vão para outro evento. Existe a possibilidade de atletas que percam o GP. Com certeza, quem sabe aí tá fazendo sua estreia no amador, no profissional, no MMA, no próprio UFC. Tudo vai depender do que ele apresenta lá. Não necessariamente ele precisa ser campeão para mostrar uma boa desenvoltura, como você falou. Exato. Entendeu? É a questão de mostrar o melhor trabalho. Às vezes o cara não alcança naquela, Não vem aquele naquela- resultado por alguma coisa. naquela oportunidade, mas ela abre uma outra. Isso. Porque o cara tá num palco. Ele tá ali fazendo um trabalho que... Então é isso, pessoal. Sem mais delongas. Em breve voltaremos. Acho que daqui pro evento temos vários bate-papos. Tem muita coisa para mostrar. Queremos apresentar os atletas em outras formas de se fazer. Queremos que vocês conheçam os atletas. Teremos a encarada. Teremos a coletiva com o pessoal. Teremos a pesagem. Vamos estar mostrando tudo para vocês. Fiquem ligados, acompanhem. Repassem pro pessoal. E tem muita coisa aí boa para chegar. Não é isso? Ele já abriu praticamente 80% aí. Mas Mas, o finalzinho a gente vai guardando e vai soltando. então galera, se preparem aí, quem acompanha os atletas, os próprios atletas que também não estão sabendo de muitos detalhes. A gente realmente preza pela emoção natural, pela desenvoltura para também que todo o processo seja educativo, né? Isso. Eles têm que ser preparados para o patamar, então o evento tem essa responsabilidade de preparar os atletas para o próximo patamar. Então eles têm que aprender a lidar com o emocional, ter o psicológico fortalecido, porque não é só físico nem técnico, né? A gente já bateu nisso aqui. Muito importante estar completo. Tem que sair o melhor dos 8. E aumentar em todos os aspectos. E vai sair. E isso eu não tenho dúvida. Vai Então, sair. eu acredito que o recado de hoje foi dado. A gente tem algumas impressões aqui. Favorito? Rapaz, eu não consigo ver ninguém como favorito, não. Acho que todos, literalmente, têm chance de serem campeões. É pedra por pedra ali, meu amigo. É fera em cima de fera. Galerinha, agradeço aí novamente a nossos apoiadores, a REC Produtora pelo trabalho incrível. E vem muita coisa ainda. Como o Gorka já adiantou, a gente tem todo um cronograma aí para seguir até o dia do evento. Apesar que é já já o evento, hein? E não para. 15 de abril é já já. Garante seu ingresso. É um local que não suporta tanta gente assim. A nossa capacidade é bem limitada. Então, quem não garantiu ingresso, corre, porque a gente sabe que a galera gosta de deixar para última hora. Mas pode ser que aconteça de faltar ingresso. Onde compra ingresso? Pronto, a gente tem um canal de atendimento. Alguns projetos sociais estão recebendo apoio. Eles têm acesso às entradas, eles comercializam para poder ter a própria ajuda de custo, com base nas entradas, que é o papel social que a Asfema faz dentro do evento, como produtora principal do evento. E eu, enquanto representante da Asfema, tenho essa missão. Show. Eu sou o organizador, mas a gente tem esse amparo social. Então, os próprios atletas, os professores que participam dos projetos sociais divulgam em seus perfis, que estão com senhas. Acredito que a maioria já esgotou o primeiro e o segundo lote. A gente está nas remanescentes agora. E na hora nada é garantido. De ter vaga alguma na hora. Então assim, corram. Tem os canais de atendimento lá no Instagram do @FeraCombat. @Fera_Combat. Deixar claro. Tem os canais de atendimento, entre em contato lá que o pessoal vai prontamente atendê-los, esclarecer toda e qualquer dúvida. Não só para o público em geral, mas atletas e professores já têm o próprio atendimento. Show de bola. Então, vamos para frente e fera neles. Show. Valeu, meu Valeu, amigo. meu irmão, mais uma vez. Nossa. Fechado. Valeu, galera. Até a próxima.